Olá, boa noite, a paz do Senhor. Prazer a gente estar aqui mais uma vez para mais um momento de live. Eu espero que nesse momento você esteja muito bem. Quero dar as boas-vindas a todos que estão entrando: Jaqueline, Mônica, Niara, a Geninha, Camila. Gente, só gente boa, Gabi. Que bom que a gente está aqui mais uma vez para a gente compartilhar com vocês um momento de palavra, não é? Abraço para Priscila, pastora Jeane, que bom ter a pastora Jeane com a gente aqui. Larissa, Lotele, eu não sei, não entendi. Gabriel, que bom, gente, bom que vocês estão aqui com a gente. Espero que todos estejam bem. Minha querida Jaqueline Fontinelli, minha outra cunhada, que bom. Que bom, irmã Antônia, espero que a senhora esteja bem, espero que esteja tudo tranquilo. Silvinha, que bom, Silvinha. Um abraço a essa família linda que a gente ama. Raquelzinha, João Brito, meu amigo, Jaqueline Albano, minha secretária, sua boa noite. Professora Ana Paula, a melhor professora de espanhol da cidade. Sim, João Brito, Cássia, Charliane, Thaís, Pastor Aristóteles Cabral Costa, gente boa demais, meu cunhado querido, para quem não sabe é o pastor Totinha. Que bom. Gente, espero que todos estejam bem, espero que todo mundo esteja com saúde, né? Com paz, com alegria no coração. Eu desejo a todos, a Cláudia, João Paulo, todos estão aqui, a Berisa, a Vitória, a todos eu desejo uma noite abençoada e um tempo bom na presença do Senhor, tá certo? Espero que esse momento a gente possa estar aí entrando aí na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, e que seja um momento de paz, de alegria e de tranquilidade para vocês. Abraço a Dayara, abraço a Carolzinha que está nos vendo. Gente, a todos vocês, desde já, muito obrigado por estar aqui conosco, e é um prazer a gente caminhar, tá certo? Marina, Cláudia, muito bom estar com vocês. Sarinha, olha só, que bom que você está aqui. Gente, eu queria hoje propor para vocês uma palavra que eu acho que gostaria de estendê-la durante a semana. Quem é membro da igreja sabe que eu sou muito afim, né, que eu gosto muito de fazer uma espécie de uma pregação sequenciada, né, de fazer uma série de pregações. E eu queria ver se dá para a gente fazer aqui uma sequência, pelo menos nesse momento. Eu acho que é importante a gente fazer essa sequência e eu vou trabalhar para que ela possa acontecer, tá certo? Um abraço ao Yudi, pastor Júnior Mota, meu amigo, meus amigos, os dois, né, grandes amigos do Senhor. E quero propor uma pequena sequência. Essa semana eu vou falar sobre crescimento em tempos de crise. Crescimento em tempos de crise. Eu não estou falando crescimento lateral, hein, gente? Não tem nada a ver com crescimento lateral, não. É crescimento espiritual, né? Crescimento de maturidade espiritual, de conhecimento de Deus, de vida com Deus, de entendimento de tudo aquilo que Deus quer para cada um de nós, né? E vou trazer umas palavras dirigidas mesmo a crescimento em época de crise, em época de dificuldade, em época de confinamento, né? De isolamento, em época de pandemia. Infelizmente o momento que nós estamos vivendo é esse, mas a gente pode tirar proveito desse momento, nós podemos crescer, né? E nesta semana eu gostaria de tratar sobre isso, de um crescimento em tempos de crise, crescimento em tempos de dificuldade, como é que a gente conquista uma maior maturidade espiritual, um maior crescimento em Deus, nesses momentos de dificuldade que nós passamos na vida, e que não são únicos, na verdade, e que nem são poucos. Estamos vivendo um tempo que é complicado, é difícil, mas vamos sair, né? Vamos sair. Nós já saímos até de situações piores, falando de humanidade de um modo geral, não é? Nós já saímos de tempos piores. Nós vamos passar por isso, mas nós vamos sair também inteiros e vivos e com saúde em nome de Jesus. Mas podemos sair mais maduros, podemos sair com um maior crescimento, não é? Podemos sair hoje, digamos, melhorando
a nossa relação com Deus, sendo melhorado o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, eu queria convidar você, que está comigo aqui nesse momento, né, a abrir sua Bíblia em um texto que eu amo, que eu sou apaixonado por esse texto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Ruth 1, 16. Posso ler para você? Vamos lá comigo? A palavra do Senhor diz assim: disse também Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, de modo que, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Legal, né? Texto lindo, texto maravilhoso. Eu entendo que nos tempos da dificuldade, nos tempos da calamidade, é um tempo que nós devemos ter muito cuidado em trabalhar dentro de cada um de nós a fidelidade. Hoje eu gostaria de trabalhar sobre o tema fidelidade. Dentro de um tempo de escassez, dentro de um tempo de luta, não é? Seja ele qual for, nós temos que trabalhar a nossa fidelidade. Amém, queridos? A primeira parte, o primeiro passo que eu entendo de uma dificuldade, de um momento de dificuldade, a melhor maneira de nós passarmos por tudo isso é investindo em relacionamentos fiéis. E aí eu lembro para você que nós servimos a um Deus que Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Diga assim: o meu Deus é fiel. Sim, o nosso Deus é fiel. Hoje, né, nesse momento, uma coisa que eu queria que você guardasse, lembrasse e jamais procurasse esquecer é que Deus, Ele é fiel. Amém? O nosso Deus é fiel. E a nossa fidelidade nas coisas naturais, eu tenho certeza que elas vão nos trazer novas oportunidades nas coisas espirituais. Sim, vão trazer. Nas coisas naturais, elas podem muitas vezes até para o mundo cristão, para o mundo evangélico, dentro do nosso sistema religioso, talvez nós falamos de uma maneira que nós desprezemos o mundo natural e valorizemos muito o mundo espiritual, não é verdade? É sim. Mas na fidelidade nas coisas naturais, elas nos impulsionam diante de realidades espirituais melhores, maiores, mais poderosas até. Você está comigo? Você pode dizer amém? Sim? Se tiver amém, coloca o dedo aí nesse coraçãozinho, eu vou entender que você está dizendo amém para mim, tá certo? Então, são coisas naturais, mas são importantes, não é verdade? Há pessoas que querem trabalhar para Deus, há pessoas que querem muitas vezes prosperar em muitas áreas da sua vida, mas elas não querem cuidar das coisas menores ou das coisas que são naturais. Elas não se dão o trabalho de serem fiéis nas coisas pequenas. Você entende isso? Olha só, eu entendo que temos que ser fiéis no pouco, para que no momento certo, da forma apropriada, na ocasião oportuna, Deus nos coloque sobre as coisas grandes. Sim, talvez muitos aqui hoje estejam sendo testados, porque eu tenho certeza que o Senhor não vai permitir que o diabo toque na vida de um cristão, na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus. O Senhor não quer dessa maneira. Não estou dizendo que você não possa adoecer, você pode sim, mas uma coisa é Satanás ter liberalidade simplesmente para agir da maneira como ele quer na vida de alguém. Outra coisa é nós estarmos dentro do rebanho do Senhor e a dificuldade ela vem da nossa vida simplesmente quando o Senhor permite. Para quê? Para que haja um crescimento, para que haja uma transformação maior, para que haja uma maturidade na nossa vida. Todos aqueles que servem a Deus devem estar preparados para fazer, inclusive, as coisas pequenas e menos importantes. Sim, nós podemos entender que Deus nos dá essa capacidade de trabalharmos, não é, com fidelidade nas coisas pequenas. Também Deus nos dá essa capacidade, porque um dia Ele pode nos colocar sobre aquilo que é maior. Em Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito.
É sim, é uma verdade. É uma realidade espiritual. A Bíblia diz lá em Romanos 5,17 que nós reinaremos em vida através de Jesus Cristo, por meio de Jesus. Todos nós estamos destinados a reinar nesta vida. Então nós temos que começar sendo fiéis nas coisas pequenas, naturais, sim, para que um dia Deus nos coloque sobre as coisas grandes, maiores, mais poderosas, mais firmes nele. Olha só, queridos, Deus é fiel. Amém, queridos? Você pode dizer comigo, Deus é fiel? Quem está comigo, diga aí, Deus é fiel. Deus é fiel, amém? Em 2 Timóteo 2,13, tem um texto que eu queria trazer aqui a memória, antes mesmo da gente continuar. 2 Timóteo 2,13, a Bíblia diz assim, aliás, deixa eu ler a partir do verso 11, né? Fiel esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Diga comigo, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel? Você pode colocar seu dedinho aí no coração, você está comigo? Legal, coisa boa. Quero mandar um beijo para Eli, para Emily, para o Adriel, que estão nos vendo. Um abraço para o Rômulo. Coisa boa, gente. Coisa boa. Diga comigo, Deus é fiel, amém? Deus é fiel. Deus é fiel, queridos. Se nós formos infiéis, ele ainda permanece fiel. Porque a Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo de forma nenhuma. Deus é fiel. Nos tempos, né, que nós estamos vivendo, eu acho que seria muito interessante a gente refletir justamente sobre a fidelidade a Deus, sobre o caminho da fidelidade, sobre trilharmos um caminho da fidelidade com Deus. E você vai entender onde é que eu quero chegar daqui a pouco, tá bom? E aí nós começamos lendo aqui um texto de Ruth, não é verdade? E com Ruth a gente pode aprender muito sobre fidelidade. Você sabe da história dela, né? Ruth, ela judia, casada com um judeu chamado Elimeleque, tinha 2 filhos e tinha 2 noras, né? O marido dela morreu, depois morreram os filhos e ela ficou sozinha. E ela foi parar na terra de Moabe para fugir da fome que estava acontecendo em Israel, não é? E depois de algum tempo vivendo ali com suas noras, ela decidiu voltar para Israel e liberou as suas noras para que cada uma voltasse para a casa de seu pai, para a casa da sua mãe, não é? A primeira das noras, ela simplesmente voltou. Ela resistiu por algum tempo, mas depois ela voltou para a casa dos seus pais. Mas a segunda nora, que era chamada de Ruth, ela resolveu ficar com Noemi. E num momento de grande dificuldade, não é? Apesar da sua cunhada ter voltado para a casa dela, Ruth decidiu simplesmente, não, eu vou ficar com Noemi. E aí ela diz palavras tão lindas, não é? Não insista comigo para que te deixe. Não me obrigue a seguir-te. Porque aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Não é? Linda essa palavra, na verdade. Quando eu faço alguns casamentos, não é? Às vezes eu utilizo essas palavras como a troca, não é? Dos votos da aliança entre os casais. Fiz isso no casamento do pastor Júnior Mota, que está aqui comigo. Ele nem lembrava, eu falei para ele, relembrei essa palavra um dia. A questão é que com Ruth nós aprendemos sobre fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Você já ouviu falar de gente infiel? Já? Sim, é terrível, não é? Gente infiel. Gente infiel é um dos piores tipos de gente que existe na humanidade. Sim, gente infiel.
gente que lhe trai, gente que trai a confiança, gente que trai a aliança, gente que quebra o vínculo, não é assim? Amizades que são rompidas por uma mentira, por um engano, por uma traição, não é verdade? Sim, tantos casamentos são desfeitos por causa de uma infidelidade. Pessoas que, uma vez que foram infiéis, sofrem com o peso da infidelidade. Gente, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Quantas pessoas sofrem com esse grande mal? Mas com Ruth a gente pode aprender sobre fidelidade. E primeiro eu queria comentar com vocês, primeiro ponto para nesse que está aí, né, anotar. Primeiro ponto da tarde de hoje é fidelidade em tempos de necessidade. Com ela a gente aprende sobre isso. Fidelidade em tempos de necessidade. Na terra de Moabe, Ruth aprendeu sobre fidelidade em uma época de extrema necessidade. Nós, se vamos reinar na terra, olha só, se nós vamos ser o povo que vai reinar na terra, se nós somos o povo de Deus aqui na terra, o povo com quem Deus conta, nós temos que aprender, não é? A reinar em nossa alma, em nosso corpo, no nosso espírito. O homem que cuida com negligência do espírito fica vulnerável ao ataque do inimigo. Sim, note, pode ter certeza que aquele homem que não tem o seu espírito restaurado, ele não consegue manter fidelidade. Até porque fidelidade é uma parte do fruto do espírito, não é assim? Fidelidade está contido dentro do fruto do espírito. Não dá para alguém que diz que tem o Espírito Santo, não é? Andar com infidelidade ou justificar sua infidelidade, porque a infidelidade ela não condiz com a nossa vida espiritual. E se nós não controlarmos, enquanto homens e mulheres de Deus, não é? Todos nós somos, se não controlarmos a alma, sentimentos e pensamentos, ficamos muito vulneráveis, principalmente quando debaixo de pressão, quando feridos, quando com medo, quando em dificuldade. Precisamos controlar a nossa carne, precisamos controlar as nossas emoções. Quando em dificuldade é muito difícil ser fiel. Quando na época da dificuldade é muito complicado para muita gente manter a sua fidelidade diante de Deus. Se você olhar ao redor nesses dias de crise, de luta, de aflição, tem gente recorrendo a tudo. Ei, meu irmão, tem gente recorrendo a tudo. Quem está fazendo o plano de leitura da Bíblia, levanta a mão aí, quem está em dias com o plano de leitura, eu estou muito adiantado até, já estou adiantado já quase 10 dias, não é? E a gente tem visto que alguns reis de Israel esqueceram a aliança com o Senhor e se dobraram. Gente, permitiram alguns reis de Israel, olha só, levaram o povo a pecar, porque eles se prostravam diante das estátuas de Baal. Alguns reis de Israel estavam já cultuando Baal, sacrificando a Baal. Eles irritaram tremendamente ao Senhor por causa disso, eles foram extremamente infiéis ao Senhor. Teve um rei de Israel que no auge de uma dificuldade, de uma enfermidade dele, porque ele levou uma queda, se machucou, ele mandou consultar um outro Deus. E o Senhor mandou perguntar para ele, não tem Deus em Israel? Não tem mais Deus em Israel? E o profeta levou esse triste questionamento para ele. E depois levou também a palavra de Deus dizendo que ele não iria se curar da enfermidade causada pela queda, mas que ele nunca iria se levantar da cama, ele iria morrer, e assim aconteceu, e assim sucedeu com aquele rei famoso de Israel. A questão é que muitas pessoas que não têm uma alma forte, que não têm uma mente forte, que não têm um bom psicológico, e também, né, queridos, vamos colocar dessa maneira, não tem uma fé forte na época da aflição, na época da calamidade, na época da luta, com certeza acaba se tornando infiel e muitas vezes infiel ao Senhor. Sabe, hoje eu queria dizer para você, que não seja este momento, nem qualquer um outro na frente, mas que não seja por causa da aflição que você perca a sua fidelidade a Deus. Hoje eu queria deixar bem claro para todos que estão nos vendo aqui, para você que está nos vendo nesse momento, meu irmão, que mesmo no tempo da necessidade,
que mesmo no tempo da aflição, que você não venha amaldiçoar Deus, que você não venha murmurar contra o Senhor, que você não venha abandonar a sua fé em Cristo, que você não venha, meu irmão, a falar tolices, a falar coisas que você lá na frente até se arrepende. Meu irmão, cuidado para você não falar. Nesse momento de dificuldade, que você não perca nunca a sua fidelidade a Deus, a palavra do Senhor, e aquilo que eu acho que é prudente para cada um de nós, até para passarmos por esse momento. É melhor você passar e superar tudo isso com Deus do que sem Ele. Você pode dizer amém para isso? Olha só, vou ser bem mais claro, vou pontuar um pouquinho mais. Em época da necessidade, em época da aflição, da dificuldade, querido, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não abra mão. Não se dobre diante de outros deuses. Não se dobre de outros senhores nem senhoras. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E se Ele já livrou o povo dele tantas vezes, Ele é fiel para nos livrar mais uma vez. Você pode dizer amém para isso? Amém. Fidelidade nos tempos da dificuldade. Se você aprender sobre isso, você vai sair uma outra pessoa desse período de quarentena, de isolamento, de pandemia. Você vai ser outra pessoa. Está totalmente relacionado ao nosso crescimento espiritual o quesito fidelidade e fidelidade a Deus. Amém, queridos? Mas eu queria pontuar outra coisa também. Olha só. Olhando de novo para a história da nossa querida, não é? Noemi, que teve a sua nora órfã que foi embora, Ruth ficou. E aí o que é que Ruth ela faz nesse momento? Ela estabelece uma fidelidade nos relacionamentos. Sim, fidelidade nos relacionamentos. Então é interessante porque quando ela trata desse período de fidelidade nos relacionamentos, né? É interessante porque é um outro momento da história onde elas vão para Belém. E aí a Bíblia diz, lá no capítulo 1, verso 22, diz assim: Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. O verso 8 diz assim: Então Boaz diz a Ruth: Ouve, minha filha, não vás a colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo, que cegarem irás após elas. Não dê ordem aos meus servos, para que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe o que os servos tiraram. Então, interessante agora, olha só, um outro momento de fidelidade. Primeiro é um momento de fidelidade no tempo da necessidade, e agora é fidelidade nos relacionamentos. Quando Noemi volta para Belém, volta agora com Ruth, elas se aproximam de Boaz. Quem era o Boaz? Boaz era um resgatador da família de Noemi. Era um parente do Elimeleque, esposo, não é? O sogro de Ruth, esposo de Noemi. E agora, diante dessa situação de proximidade, é muito interessante a maneira de agir de um homem de Deus. Um homem de Deus que entende sobre fidelidade. Interessante a história de Boaz, né? Boaz, ele se torna um homem tão importante na Bíblia por causa do seu ato de fidelidade. Ele não tinha nenhum, digamos assim, não era compromisso, ele não tinha a obrigação de fazer o que fez, não é? Mas quando ele cuida de Ruth como seu resgatador, e ele não só adquire as terras, aquilo que era do Elimeleque e da família de Ruth, mas também casa com Ruth, ele demonstra agora uma fidelidade familiar, uma fidelidade dentro dos relacionamentos, uma fidelidade que leva a conquistar coisas dentro de uma família
que são muito importantes, querido, como estabilidade do lar, como a paz dentro da família, como o cuidado, o sustento dentro de casa. Quantas famílias vivem mal porque não tem um sustento dentro da sua própria casa por causa da infidelidade, por causa de uma infidelidade que levou à queda de aliança? Quantas irmãs vivem uma vida ruim, sozinhas, muitas vezes cuidando de filhos, por causa de uma quebra de aliança causada por infidelidade daquele que deveria ser o maior provedor, o maior cuidador da sua casa e do seu lar? Sim, é isso mesmo que acontece, infelizmente. Muitos sofrem. Mas voltando para a história bíblica, em Belém, no tempo da cega, da cevada, é o local onde percebemos a fidelidade nos relacionamentos, que não dependem das circunstâncias, não estão baseados em necessidades, mas em alianças. Sim, tudo que o mundo precisa ver são crentes em relacionamentos de aliança, com integridade e com caráter. Assim temos a noção de que Jesus é o nosso resgatador, ele paga a conta de dívida, assim como Boaz cuidou de Ruth. Nós temos também o cuidado de manter a aliança nos nossos relacionamentos. E aí eu quero questionar você nesse momento. Você tem sido fiel aos relacionamentos? Você tem sido fiel nos relacionamentos que Deus colocou na sua vida? Relacionamentos familiares, de marido para com a esposa. Relacionamentos familiares, de pais para filho, de filho para pai. Relacionamentos entre amigos. Sim, fidelidade, querido. Fidelidade. Eu queria só dizer para você que não é por causa, preste bem atenção, não é por causa da dificuldade que nós temos a liberdade de agir com infidelidade nos tempos da necessidade, nos tempos da crise. Eu acho que, como a Berissa está dizendo, fidelidade é tudo. É exatamente isso. Fidelidade é tudo. Sabe, eu queria insistir mais uma vez. Talvez esse seja um tempo interessante você chegar para a sua família, já que está todo mundo tão grudado, tão ligado, e falar da fidelidade nos relacionamentos. Eu acho linda a história desse homem Boaz. Boaz, ele foi fiel ao mandamento, no caso, à família, à aliança da família, suscitando descendência para alguém da sua família, cujo nome estaria perdido se não fosse ele. Na verdade, é interessante isso. Sabe, eu acho que nós crescemos mais. Eu acho que nós amadurecemos mais, espiritualmente falando, e humanamente falando também, quando nós aprendemos o quanto é importante nós sermos fiéis dentro dos relacionamentos. Mesmo em época de crise, mesmo em época de dificuldade, mesmo quando tudo está ruim, mesmo quando tudo está como se sofrendo de uma ameaça tão grande, mas a gente trabalha justamente com fidelidade dentro de casa, com fidelidade nos relacionamentos, com fidelidade de amigo para com amigo, fidelidade com as pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, mas a gente é fiel ao ponto de não falar mal, ao ponto, voltamos para o velho, ao ponto de não julgarmos. Não é assim? Fidelidade, sim. Mas eu queria seguir um pouquinho mais. Se você quer aprender, se você quer amadurecer nos tempos de crise, e aí eu volto para quem chegou agora, para quem perdeu o começo, estou querendo fazer uma pequena série durante essa semana sobre crescimento em tempos de crise. E hoje, esse primeiro ponto, a gente está aqui falando sobre fidelidade, como sendo algo que nos leva a crescermos e a nos sustentarmos mais em Deus. Amém? Queridos, prestem atenção. Fidelidade primeiro, nos tempos de necessidade, fidelidade nos relacionamentos, e anote essa, fidelidade ao mandamento. Fidelidade ao mandamento. Ruth demonstrou ainda fidelidade para com o marido falecido.
no desejo de casar-se com alguém da família dele. Boaz demonstrou fidelidade para com o cumprimento da exigência da aliança com o parente próximo, evitando a dissipação da herança familiar, suscitando filhos para dar continuidade ao nome de um parente falecido, respeitando ainda a preferência de um outro parente mais próximo. Aprendemos com Ruth sobre a fidelidade a Deus nas Escrituras Sagradas, sobre submissão às autoridades constituídas por Deus. Sim, fidelidade ao mandamento. Houve fidelidade ao mandamento no sentido que a palavra foi cumprida. O mandamento era que, se o falecido não é marido tinha irmãos, tinha parentes, que aquele parente próximo se casasse com a viúva, para que lhe suscitasse descendência. Só para você ter uma ideia, nesse momento aqui, houve um cumprimento ao pé da letra daquilo que era o mandamento do Senhor. Exatamente o cumprimento daquilo que a lei de Moisés determinava. Esse cumprimento da palavra é imprescindível nos tempos da aflição, nos tempos de crise, nos tempos da dificuldade. Vamos aqui voltar de novo comigo. No tempo da dificuldade, no tempo da luta, o que é que você acha? Liberdade é motivo de liberdade para não cumprir a palavra? Sim ou não? Hein? Vocês estão comigo? Eu acredito que os crentes aqui com certeza disseram não. Nós não temos essa liberdade, não é? Não, querido, nós não temos. Porque é justamente no tempo da dificuldade onde nós mais devemos buscar ao Senhor. E a fidelidade à sua palavra, a fidelidade ao mandamento. O Salmo 119, olha, eu vou querer que você me acompanhe nessa leitura. Salmo 119, não vou ler todo, que é para você não ficar com medo, não se preocupe, mas de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim, olha só que coisa interessante. Bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. É lindo demais, não é? Que coisa linda. É um homem, uma mulher de Deus que é fiel a Deus, que é fiel à sua palavra. Um homem de Deus fiel à palavra do Senhor, uma mulher de Deus fiel à palavra, mesmo nos tempos da aflição, mesmo nos tempos da dificuldade, alguém que se mantém fiel a Deus. Ô meu irmão, olha só, quando a Bíblia diz sim, é sim, e quando a Bíblia diz não, é não. E o que passar disso provém do maligno. Sim, é. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado em, mesmo nos tempos da aflição, mesmo nos tempos da dificuldade da nossa vida, nos mantermos fiéis à palavra. Porque se nós nos mantivermos fiéis à palavra, nós estamos bem firmados numa rocha inabalável. Essa rocha é a palavra, essa rocha é o próprio Senhor, porque o Senhor é a palavra, Ele é o verbo de Deus, não é assim? Então, se nós estivermos bem firmados nessa rocha, pode vir a chuva forte, podem soprar os ventos fortes, um rio pode transbordar e bater contra a sua casa, ela não vai cair, porque está bem firmada. Sim, fidelidade na palavra, fidelidade ao mandamento, fidelidade à vontade expressa do Senhor na sua palavra para a nossa vida, mesmo que você esteja passando por um momento de luta, mesmo que você esteja passando por um momento de crise. Você pode dizer amém para isso? Quem está comigo, diga amém. Sim, meu irmão. Sabe, se tem uma coisa que eu procuro ser, e isso é quase que a minha maneira de ver, o meu estilo de vida, aquilo que eu gosto de fazer, é estar atento à palavra do Senhor, é ser fiel à palavra de Deus. Glória a Deus. Mas tem mais, já caminhando para concluir. Fidelidade. Vamos lá, fidelidade nos tempos da necessidade, fidelidade nos relacionamentos, fidelidade ao mandamento. Amém? Agora, esse quarto ponto que eu gostaria de falar,
eu queria escutar e ouvir muita gente aí dando glória a Deus. É a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Diga comigo, Deus é fiel. Deus é fiel, amém? Sim, Deus é fiel. E como nós devemos aprender sobre essa fidelidade de Deus nos tempos de crise, nos tempos da dificuldade? Olha só, Deus foi fiel em preservar de uma forma maravilhosa a linhagem familiar de Noemi. Interessante, não é? Porque no capítulo 4, aí se você puder me acompanhar, no capítulo 4, a partir do verso de número 13, a Bíblia diz assim, eu estou lendo Ruth 4:13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, e coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Vou ler de novo. E o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e será famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, ela é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé e o pai de Davi. Olha que coisa linda. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, rei de Israel, antecessor, não é, de Jesus Cristo. Sim. Ora, queridos, Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Deus pode mudar tudo. Deus pode transformar os tempos. Deus pode mudar situações na vida daquela pessoa que ela é fiel a Deus. Sim, nós devemos continuar a sermos fiéis ao Senhor. Não importa qual a dificuldade você está passando hoje, simplesmente seja fiel a Deus, porque Ele é fiel. Ele foi fiel a Ruth, Ele foi fiel à promessa que Ele tinha na história daquela nação inteira, de suscitar um descendente, o Messias, que seria da linhagem de Davi. E eu acho lindo quando a gente olha para Apocalipse 2, o capítulo de número... Esqueci o versículo aqui agora para vocês. Apocalipse 2, 17... Deixa eu ver aqui. Bom, deixa para lá, perdi aqui o versículo. O que a Bíblia diz é que nós temos, sim, tá o versículo 10. Apocalipse 2:10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns entre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Seja fiel e seja fiel a Deus. Que não seja um tempo de uma leve e momentânea tribulação que vai te roubar o caminho da fidelidade com Deus. Você pode dizer amém para isso? Sim. Deus é fiel. A Bíblia diz em Apocalipse 19:11: vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Diga comigo, Deus é fiel. Sim, Deus, ele é fiel. Deus é fiel para te poupar, Deus é fiel para te guardar, Deus é fiel para guardar a tua casa, Deus é fiel para guardar a sua família, Deus é fiel para te livrar do mal, Deus é fiel para te dar ânimo novo, Deus é fiel para você não quebrar, você não vai para falência, você não vai simplesmente ser destruído. Deus não vai permitir. Você sabe por quê? Porque ele é fiel. Glória a Deus. E nos tempos da aflição, nos tempos de crise, nos tempos de dificuldade, sim, nós aprendemos sobre a fidelidade de Deus. Você vai testemunhar, eu profetizo, você vai testemunhar
a fidelidade de Deus sobre sua vida nesses dias. Um dia você vai chegar na igreja, um dia nós vamos fazer uma grande festa na igreja e vai ser um culto só de testemunhos. Sim, eu tenho certeza que serão muitos e cada um aqui vai contar o seu testemunho da fidelidade de Deus durante a aflição, da fidelidade do Senhor no tempo da escassez. Sim, Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu desejo é que o Senhor se manifeste com poder na sua vida. Que o Senhor se manifeste com poder na sua vida. Pastor Pedro, mas eu não queria passar por tudo isso. Dê glória a Deus, querido. Simplesmente dê glória a Deus. Porque é no tempo da aflição que nós provamos a fidelidade do Senhor. Sabe, às vezes, deixa eu contar uma coisa bem particular minha. O que eu vou falar não está escrito na Bíblia, mas está escrito no meu coração. É a maneira como eu creio, é a maneira como eu visualizo Deus. Sempre que as coisas estão muito difíceis para mim, todas as vezes que eu passo por uma prova, e por uma prova grande, eu fico só esperando a maneira grande como Deus vai se manifestar também. Queridos, eu fico só esperando. Tem horas que eu fico só esperando como é que Deus vai se manifestar. E a maneira como eu vou dar glórias a Deus, tantos glórias a Deus, por causa da manifestação poderosa dele, porque ele é fiel. E se nós formos, preste bem atenção que eu vou concluir dessa maneira, e se nós formos fiéis a Deus, no pouco, no mínimo, um dia Ele nos colocará sobre coisas maiores. Seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao ministério, seja fiel na igreja, seja fiel, querido, nos relacionamentos, seja fiel à palavra, seja fiel dentro de casa, seja fiel às alianças que você já tem estabelecido, seja fiel. Pastor, mas eu só tenho um namoro. Seja fiel no namoro, que sobre o muito o Senhor irá te colocar. Sobre o muito o Senhor irá te colocar. Eu verei e ouvirei o seu testemunho lá na igreja, contando a maneira maravilhosa como o Senhor te livrou de todo mal, porque Ele é fiel. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. É isso aí. Posso orar por você? Vamos orar? Fecha teus olhos um instante e quero orar por você. Pai, eu quero te louvar e te glorificar por cada pessoa que está nos vendo e ouvindo nesse momento. Te peço, abençoe, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vida mudante. Que o Senhor, meu Deus, faça a sua obra, abençoando, sustentando cada um nas tuas mãos. Meu Deus, eu te peço que o Senhor trabalhe em cada coração, Pai, que está aqui nesse momento, para que o teu Espírito Santo gere fidelidade, Pai, a cada um aqui, a cada homem, a cada mulher. Meu Deus, fidelidade no tempo da escassez, fidelidade, meu Deus, nos relacionamentos, fidelidade à tua palavra, e eu declaro e profetizo, um dia eles verão a manifestação da sua fidelidade, Deus, na vida deles, em nome de Jesus. Sustenta o teu povo, livre de todo o mal, e um dia, Pai, como já disse, quero ouvir, meu Deus, os testemunhos que irão glorificar o teu nome, apenas o seu nome, meu Deus, por cada ato de fidelidade do Senhor na vida do teu povo, nestes dias, nesta situação que nós estamos vivendo, livrando do mal, livrando da enfermidade, livrando da morte, livrando da pobreza, da miséria, do caos, da tragédia, em nome de Jesus Cristo e para a sua glória. Amém. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que o Senhor te cubra de bênçãos, que Ele te fortaleça e que você nesses dias cresça muito em fidelidade diante do Senhor. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até amanhã. Amanhã a gente está aqui, não é? Nesse mesmo horário, 18 horas, só se você quiser, senão obrigado, mas compartilha aí, manda essa palavra para muitas pessoas, amém? Deus te abençoe.
paz. Até amanhã. Tchau, tchau.